Eu sempre avisei aqui o senhor Abel Ferreira que passarinho que dorme com morcego amanhece de cabeça para baixo. Já falei várias e várias vezes isso daqui em vídeos aqui. Então não adianta agora o Abel começar a querer alfinetar a diretoria do Palmeiras, porque ele mesmo alimentou a própria diretoria. Quando ele ficou passando pano para Anderson Barros, dizendo que é o melhor dirigente de futebol com quem ele já trabalhou. Quando ele ficou falando, tecendo elogios em relação a Leila, agora que o barco está afundando, não adianta você correr, tentar pegar um bote sozinho, salva-vidas, jogar no mar e pular. Não. Não porque você foi conivente. Porque você promoveu essa diretoria. Várias e várias vezes, as redes sociais, o termômetro do futebol, ele esquentou para essa diretoria. E você veio como um super-herói, como um escudo, como o Capitão América, né, com o escudo dele, e pam 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 pam, pagando de super-herói para salvá-los. Então não adianta agora, Abel, você ficar alfinetando a diretoria do Palmeiras, dizendo que não precisa ser muito inteligente para entender que como uns jogadores saíram, outros precisam chegar, como você disse na coletiva de ontem. Agora a vaca já está indo pro brejo, meu amigo. A vaca já está indo pro brejo. Roda essa vinheta e vamos falar sobre isso, tá? Sobre a vergonha que foi o jogo de ontem. E meus amigos, antes de mais nada, começando segunda-feira aqui, ó, com uma notícia, pelo menos uma notícia boa. A Mega Sena está acumulada em 130 milhões de reais. E você pode acessar a plataforma dos nossos parceiros da Tribo da Sorte, onde você tem os jogos eletrônicos, tudo regularizado, tudo regulamentado, tudo certinho, e você pode fazer a sua fezinha. É isso mesmo. Acessa lá, tá o link fixado aí embaixo, tem o QR Code aqui, vai abrir um chat e você pode pedir lá pro pessoal, ó, quero o cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão gerar um cupom e aí você vai ter desconto para conhecer essa plataforma, que são apoiadores nossos há muitos anos, está há muitos anos com a gente. Então eu peço a sua força, peço o seu apoio e tem os melhores bolões personalizados para você. Tudo isso no conforto da sua casa, sem você ter que se preocupar com nada. Fácil, rápido, seguro, e eu tenho certeza que você vai gostar e vai se divertir bastante, porque esses bolões também têm a tecnologia com o auxílio de inteligência artificial, que vai fazer ali uma correlação de números com mais probabilidades de ganhos, tá bom? Tribo da Sorte, meus amigos. Tamo junto, Mega Sena, 130 milhões, é amanhã o concurso, hein? Meus queridos, o jogo de ontem, ele foi uma vergonha, cara. Ele foi uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. E assim, o Botafogo de Ribeirão Preto terminou o jogo com um jogador a menos. Eles perderam um jogador para uma expulsão aos 18 minutos do segundo tempo. E o Palmeiras já tinha Marlon Freitas, Andreas Pereira, Flaco Lopes. O Palmeiras já tinha boa parte do time titular em campo. E mesmo assim, não foi capaz de mudar o resultado. E o que eu falei para vocês não há muito tempo atrás? Que hoje os jogadores que o Palmeiras contrata são jogadores que não mudam jogo, que não muda patamar. Ah, Marlon Freitas, é boa contratação, um líder, um cara maduro, experiente e tal, ok, sim. Boa complementação de elenco, mas não muda jogo. Até porque a posição que ele joga hoje não permite ele fazer muito isso também.
Os jogadores que o Palmeiras tem hoje são jogadores incapazes de jogar para mudar o placar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que está vencendo por 1-0 e tem um jogador a menos. Vocês entendem o que eu tô falando? Time mal treinado, time sem repertório, time extremamente comum, absurdamente comum. Um futebol desconexo, um futebol de várzea. Ontem eu vi uma das piores exibições do Palmeiras. E eu começo a ficar preocupado, porque o time entrou com uma escalação Frankenstein, isso é fato. Só que no segundo tempo, já era para ter uma equipe mais madura, mais sólida. Porque entraram os jogadores pertinentes e titulares da posição. O que a gente vê é um futebol pobre. Lembra quando o Luxemburgo deixou o Palmeiras? Que aí teve o comando técnico do Cebola, enquanto o Abel estava sendo contratado? Lembra daquele futebol que a gente jogava? Vocês lembram disso? O Palmeiras está pior que aquele futebol. Porque aquele futebol ainda tinha uma organização. Você olhava para o campo e você via ainda pelo menos os jogadores organizados, em uma estrutura lógica. Agora você não vê mais isso. É um bando, é um catado em campo. E sabe qual foi a última vez que o Palmeiras perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto? Vamos ver quem que acerta. Quem que acerta? Quem estava no comando a última vez que o Palmeiras perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto? Foi há mais de 10 anos atrás. Quem estava no comando? Gilson Kleina. É isso mesmo. Vocês falaram tanto do Palmeiras ali de 2012, 13, é que a gente está voltando para ele. Vocês condenaram tantos torcedores, sabe? Mais críticos. Os torcedores que exigem mais futebol, que exigem mais qualidade depois de 5 anos de trabalho contínuo. Vocês criticaram tanto que agora vocês estão tendo que engolir com cara de bestas, de otários, de idiotas. Me desculpe as palavras aqui, mas vocês estão tendo que ver com os próprios olhos de vocês que a passação de pano de vocês levou o Palmeiras para isso, pro abismo. E a Leila? Ela não apareceu para provocar a torcida agora, para perguntar se estamos mais calmos? Agora ela não aparece, né? Agora ela não aparece. Aí vai lá, ganha o próximo jogo, aí ela aparece. Provoca, ironiza, faz do torcedor chacota, aí na derrota ela some. Aí numa exibição horrorosa, ridícula, humilhante, igual a essa, ela some. E isso que a arbitragem deu 9 minutos de acréscimo. Que eu tava com vergonha. Eu tava com vergonha daqueles 9 minutos. Porque eu sabia que podia dar meia hora de acréscimo. Não ia virar nada com esse catado, com esse bando em campo. Incompetentes. E o mais irônico de tudo, o mais absurdo de tudo, é que teve torcedores que utilizaram a derrota do Flamengo na Supercopa para o Corinthians como uma justificativa para a exibição ruim do Palmeiras. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que teve páginas nas redes sociais de mídias palmeirenses que tentaram justificar uma coisa com a outra, comparar uma coisa com a outra, sendo que, meus amigos, não existe comparação. Não existe. A única comparação que eu acho que a gente pode colocar aqui na mesa, em xeque, é justamente a comparação da equipe do Corinthians ter tido pelo menos mais personalidade, mais afinco, mais coragem de enfrentar o Flamengo. Porque no ano passado nós nos tornamos fregueses do Flamengo. Essa é a única comparação pertinente, a qual já discutimos aqui também anteriormente. Agora, qualquer outro elo que você tenta encontrar entre uma coisa pela outra, meus amigos, para. Isso mostra que a sua visão de futebol ela é muito limitada, que você não entende de futebol
e que talvez seja melhor você ficar na torcida mesmo, passando pano para Leila, passando pano para o Abel, passando pano para o trabalho do Anderson Barros. Me perguntando até quando alguns torcedores não vão assumir a responsabilidade com a Sociedade Esportiva Palmeiras e começar também a exigir da gestão do Palmeiras, da gestão técnica do Palmeiras, dos jogadores do Palmeiras, mais dedicação, mais vontade. Vocês vão esperar perder mais o quê? No lugar do escudo da equipe que vocês torcem, tá o rosto da Leila, tá o rosto do Barros, tá o rosto do Abel. Eu não acho que tá o escudo do Palmeiras, me desculpe. Eu não quero aqui entrar no mérito de mais palmeirense ou menos palmeirense, não é disso que eu estou falando. Mas existem algumas pessoas que elas passam do limite da passação de pano. E eu quero entender aonde vocês querem chegar com isso. Vocês estão querendo o quê? Vocês estão querendo convite para os camarotes no Allianz? Vocês estão querendo parcerias de publicidade com fornecedores do Palmeiras? Vocês estão querendo participar de alguma ação especial na sala de troféus? É isso que vocês estão querendo? Porque assim, cara, se for isso, pode falar numa boa. Não, ó, eu tenho interesse mesmo, eu quero... Sabe, pode falar numa boa. Eu acho que é até melhor você justificar dessa forma do que simplesmente ser tão boçal a ponto de apoiar essa patifaria que está acontecendo com o nosso futebol. Se o começo de 2026 ele tá desse jeito, eu temo em como será o final. Meus queridos, é o seguinte, tá? Vamos mudar um pouco de assunto, né? Segunda-feira começou braba, né? Começou braba aí com o Corinthians campeão. É aquele negócio agora, daqui a pouco o Corinthians vai falar que tem três mundiais. O Corinthians não pode ver uma taça, um troféu de um jogo só que eles já querem pegar já para chamar de mundial. É jogo contra o Vasco, sem ter ganhado o Libertadores, eles chamam de mundial. Daqui a pouco eles vão chamar esse jogo da Supercopa de mundial e vão começar a falar que são tricampeões mundiais. Eu não duvido nada. Mas assim, eu vi uma repercussão aí que vários e vários rivais estão pesando aí em cima do Lucas Paquetá, que é a nova contratação aí, o hype aí do futebol brasileiro, né, dessa contratação mais cara da história. E o Lucas Paquetá ontem, ele entrou no segundo tempo e entrou numa fogueira. Entrou numa fogueira porque ele entra num momento ali onde o Flamengo tá meio perdido no jogo, o Corinthians tá bem encaixado com a sua marcação ali, com a sua estratégia. E o Corinthians já tem a vantagem já de estar na frente no placar. E aí o Lucas Paquetá entra, faz até uma boa jogada logo na sequência, né, que entra. Só que aí tem aquele lance que onde ele quase faz o gol, né? Ontem a gente nem comentou isso no vídeo de pós-jogo, falando mais sobre o aspecto do jogo em si, mas até então não tinha tido a repercussão ainda, o assunto não tinha efervescido. Aí depois do jogo ele efervesceu, claro. E assim, queridos, o que eu posso dizer pra vocês, sendo muito sincero, tá bom? Aquele lance lá, ele me lembrou muito o lance do Vitor Roque na final da Libertadores, onde o Vitor Roque isola a bola também na frente do gol, com uma oportunidade muito parecida no final do jogo. Mas eu não acho que a culpa ali é do Paquetá. Ele pegou embaixo demais na bola. Ah, Neto, mas é um gol que um jogador do gabarito dele não pode errar. Concordo. Assim como também falei a mesma coisa, né? Que o Vitor Roque não podia perder um gol na cara daquele jeito na Libertadores. Mas assim, eu tô vendo, principalmente torcedores rivais, viu? Pesando muito em cima do Paquetá. O fato dele ter sido a contratação mais cara, que não serviu pra nada, que isso, que aquilo. E o jogador, em entrevista após o jogo, ele assume a responsabilidade e ele fala que ele não pode perder um gol daquele. O jogador, ele tem ciência disso, ele tem noção disso. Só que assim, o cara também foi colocado numa fogueira. Diferente, por exemplo, lá do jogo do Palmeiras, né, do Vitor Roque. O Vitor Roque era
atleta titular, já estava na equipe já há mais de meia temporada, já estava no jogo desde o início dele, então é uma situação diferente da do Paquetá. O Paquetá foi colocado ali numa fogueira para tentar ser o bombeiro ali da situação. Igual eu falei para vocês, o jogador ele tem ciência, sim. Ele assumiu a responsabilidade, ele tem ciência que era uma ótima oportunidade de converter, de empatar e talvez eventualmente levar ali o jogo para as penalidades, mas ele, não sei se foi a ansiedade, não sei se o lance foi tudo rápido, ele não estava esperando, não sei se às vezes ele se desequilibrou com a marcação que estava vindo. Eu não sei exatamente o que aconteceu, ele acabou pegando embaixo demais da bola e acabou isolando ela. Algumas críticas são pesadas demais e são injustas com o jogador que acabou de chegar, chegou, já se mostrou à disposição total do elenco. Além disso, depois do jogo assumiu a responsabilidade pelos erros, admitiu que um lance daquele não tem como errar, e acredito que a atitude bacana do jogador é essa. É o jogador vir a público e falar, ó, um lance daquele eu não posso errar. Porque tem muitos jogadores que se ausentam nesse momento. Passam reto na entrevista, ou senão fica, complicado, mas a gente vai trabalhar, temos mais uma final, sabe aquele, é importante, sabe, aquela conversinha mole? Ele não, cara, ele assumiu a responsabilidade, ele admitiu que o gol não tem como perder, e é isso, beleza? Tivemos algumas rodadas também das competições estaduais, o Cruzeiro venceu na Bacia das Almas o Betim, acho que foi 1-0, não foi? Vamos ver aqui. O Cruzeiro venceu por 1-0 o Betim, na Bacia das Almas, e também teve clássico carioca, entre Fluminense e Botafogo. Clássico carioca pelo Campeonato Carioca, né? Campeonato Carioca. O Fluminense venceu o Botafogo com um gol do John Kennedy e garantiu a classificação às quartas de finais do Campeonato Estadual, lá do Carioca. Tá bom? É isso então, meus amigos. Coloca nas opiniões aí, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Tamo junto, valeu, falou.